Boa tarde, caros estudantes. Na aula de sociologia de hoje, continuaremos a falar sobre territorialidades, começando agora com os conflitos territoriais. Como nós vimos nas aulas anteriores, o território ele tem uma série de finalidades, né? Então, o território ele pode ser ao mesmo tempo um lugar de recursos econômicos, minérios, né? Recursos naturais dos mais diversos, entre outros pontos, como também, né? Ele possui um valor simbólico muito importante para uma determinada sociedade, uma determinada população, seja comunidade indígena, seja um grupo étnico nacional, sejam comunidades tradicionais das mais variadas, né? Além de também o território ele ser o local em que o Estado exerce a sua soberania e onde também que os direitos de cidadania são estabelecidos, né? Então, por conta disso, o território ele tem muito valor, né? Ele é um bem bastante valioso para o Estado, para a sociedade que o ocupa também, né? E por conta disso, os territórios eles são alvo, né? E muitas vezes são motivo para os mais diversificados conflitos. Então, conflitos territoriais eles são tão constantes quanto a história da humanidade, né? Nós tivemos ao longo de toda a história da humanidade uma série de conflitos territoriais que muitas vezes definiram os eventos futuros, e os conflitos territoriais eles são causados quando há reivindicação por mais de uma entidade a um território que é muitas vezes disputado, né? Aí nós temos um conflito. Os conflitos atualmente eles podem ser resolvidos por viés diplomático, ou seja, a partir de negociações, plebiscitos, referendos, ou então por um viés bélico, ou seja, conflito armado. Então, né, se nós pegarmos o contexto contemporâneo, mesmo em plena globalização, em pleno momento em que nós temos um grande fluxo, né, que acaba envolvendo o território também, nós temos diversos conflitos territoriais no decorrer do globo, né? No entanto, alguns eles são conflitos mais na esfera diplomática, outros já são conflitos que podem ser potencializados em guerras, né, guerras civis ou mesmo disputas territoriais a partir do setor bélico. Então, assim, nós temos muitos tipos de conflito territorial, até categorizá-lo seria muito complexo, mas nós podemos, num primeiro momento, separar esses conflitos em três. O primeiro é o conflito entre estados. Então, o conflito entre estados ocorre quando nós temos dois estados já bem consolidados, ou seja, dois estados soberanos, ou seja, dois estados que acabam administrando um território, porém, né, que existem algumas regiões que são disputadas por mais de um estado. Atualmente, nós temos muito desse tipo de conflito, né? Em praticamente todos os continentes, nós temos algum conflito no que diz respeito a dois estados reivindicarem o mesmo território. Nem todos acabam evoluindo para conflitos armados. Muitos são resolvidos a partir da negociação, né? No contexto contemporâneo, embora ainda nós tenhamos muitos conflitos armados, né? Ou então mesmo a presença de guerras civis, a maior parte dos conflitos territoriais eles passam por resolução diplomática, né? Nós pegamos mesmo o caso do continente americano, nós temos vários litígios de fronteira no continente americano, mas nenhum deles evolui para um conflito armado, né? O último que nós tivemos foi na década de 1990 entre Equador e Peru, que nós tivemos um tempo relativamente curto de conflito, né? Que acabou sendo depois levado para a negociação, né? Desde então não tivemos mais conflitos armados por questão territorial entre estados no continente americano, né? Então busca-se muitas vezes o viés diplomático. A mesma coisa pode se dizer da Europa, né? Na Europa também nós temos algumas fronteiras reivindicadas, mas que dificilmente evoluem para conflitos armados, principalmente no contexto da União Europeia, né? Em que nós acabamos tendo, né, justamente essa questão da livre circulação de pessoas e livre circulação de capitais, que também, né, ameniza muitas vezes as disputas territoriais, né? Apesar de que existem, né, de certa maneira, alguns conflitos territoriais já que são um pouco mais intensos, né, no que diz respeito à Europa Oriental. Na África, na Ásia, varia muito de lugar para lugar.
lugar, né? Justamente nos continentes africano e asiático que nós temos a maior parte dos conflitos territoriais que evoluem para conflitos armados, apesar de que outros também passam por negociação. Na Oceania, em geral, os poucos conflitos territoriais que existem também passam por negociação diplomática, né? Então, nesse aspecto, nós podemos ter em vista, né, que os conflitos territoriais entre estados eles podem ser tanto resolvidos por mediação diplomática, por um acordo bilateral também entre as nações e, em alguns casos, cada vez mais raros na atualidade, a partir da guerra, né? Então, né, os conflitos entre estados dizem respeito a quando mais de um estado reivindica posse sobre um território. Entre alguns exemplos mais famosos que nós podemos ter na contemporaneidade, nós temos o caso do Kosovo, né? O Kosovo que por muito tempo acabou sendo um território que foi reivindicado pela Sérvia e pela Albânia. Desde 2008 o Kosovo se declarou independente, né? No entanto, a partir de uma independência unilateral, sem um acordo com a Sérvia, e até atualmente a Sérvia não reconhece a independência do Kosovo, né? Por outro lado, também, embora tenha uma grande maioria albanesa no Kosovo, a Albânia também ela evita muito pensar em anexação do Kosovo na atualidade, em grande parte, né, por um grande temor, né, de que isso possa levar o país ao isolamento, como era, por exemplo, na época do regime socialista, né, principalmente nos anos do Enver Hoxha. Então, o Kosovo ele é um território disputado, mas atualmente mais no sentido simbólico, né, no sentido de que ele tem um valor simbólico tanto para os sérvios, né, em grande parte por ter sido o coração da Sérvia medieval, quanto para os albaneses que reivindicam uma ocupação primordial e autóctone do Kosovo. No entanto, o último conflito armado que nós tivemos no Kosovo foi apenas em 1999, né? A Guerra do Kosovo, né, que foi de 97 a 99, com a participação da OTAN em 99, que acabou transformando o Kosovo num protetorado das Nações Unidas, até então a ex-província sérvia declarar sua independência em 2008. Outro exemplo que nós temos também de uma região de potenciais conflitos territoriais é a Transilvânia, né? A Transilvânia é um território bastante disputado pela Romênia e pela Hungria. Atualmente a Transilvânia é parte da Romênia, né? Uma das regiões históricas da Romênia, inclusive. No entanto, a Hungria tem uma grande reivindicação com relação à Transilvânia, em grande parte porque, né, no passado tem um valor histórico para a Hungria, além de também ter uma grande comunidade húngara que habita a Transilvânia, né? A Transilvânia ela foi cedida para a Romênia depois da Primeira Guerra Mundial, né? O chamado Tratado de Trianon, né, que foi um dos tratados que resolveu a Primeira Guerra Mundial e que desmantelou o Império Austro-Húngaro, né, acabou cedendo a Transilvânia para a Romênia, né? Então, desde então, salvo o hiato que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, em que temporariamente a Transilvânia voltou para a Hungria, né, a Transilvânia tem sido parte do território da Romênia, embora exista uma grande comunidade húngara que viva nesse lugar e que serve muitas vezes de pretexto para as reivindicações húngaras com relação à Transilvânia, né? A questão de ser um território irredento, né? Um território não resgatado, com uma grande contingente étnico de uma população, mas que vive em um outro território. Outro exemplo que nós temos também, né, que também chama muito a atenção, principalmente aqui no continente americano, é as Ilhas Falkland ou as Malvinas, né, que foi inclusive cenário de conflito armado em 1982, né, no qual nós tivemos a Argentina, na época vivendo o regime militar, que acabou por invadir as Ilhas Falkland, que eram possessão ultramarina britânica, e havendo um conflito armado no qual os britânicos saíram vitoriosos. Apesar disso, a Argentina ainda tem várias reivindicações com relação às Ilhas Falkland. E mais recentemente também nós tivemos o caso da Crimeia, né? A questão da Crimeia, que é um território que tem bastante valor simbólico tanto para russos quanto para ucranianos, né? Que desde a década de 50 passou a fazer parte da Ucrânia, né, ainda inserida na União Soviética, mas que depois, né, no começo da década de 2010, uma série de movimentos levaram a Crimeia a se separar da Ucrânia e a se aliar à Rússia, sendo inclusive um dos potencializadores do conflito russo-ucraniano que nós temos na atualidade. Esses são só apenas alguns exemplos, nós temos muitos outros para citar. Nós temos o caso do Artsakh ou Nagorno-Karabakh, também entre Armênia e Azerbaijão, uma região histórica muito importante
para os dois países, né, a região do Artsakh, né, assim como outras questões do Cáucaso, que inclusive em 2020 acabou passando por um breve conflito armado, né, entre armênios e o estado do Azerbaijão. Nós temos também a região da Caxemira, né, que é uma região disputada desde a independência da Índia e do Paquistão, né, no final da década de 40, né, em 1947, em que foi uma região que foi difícil de ser demarcada, difícil de ser delimitada, né, sobretudo por conta de sua população mista, né, já que a criação do Paquistão envolveu as regiões de maioria muçulmana, enquanto a Índia as regiões de maioria hindu, e no caso a Caxemira ela tem, além dos dois grupos, a presença dos Sikhs também, né, o que levou muitas vezes a disputas e a vários conflitos armados entre os indianos e os paquistaneses pela posse desse território, né? Nós temos também, né, atualmente várias outras disputas que têm se desenvolvido, né, como o próprio caso das fronteiras marítimas, né? No Oceano Índico nós temos um grande cenário de um potencial conflito que diz respeito ao Mar do Sul da China, né, uma região que é reivindicada por vários estados, né? O Vietnã, as Filipinas e a Malásia, assim como a China também, tem uma reivindicação sobre boa parte dessa região, né, que muitas vezes coincidem, né, ou seja, levando a potenciais conflitos diplomáticos para garantir as delimitações da fronteira marítima no Mar do Sul da China, também chamado às vezes de Mar do Vietnã, né, assim como também, né, nós temos o conflito no que diz respeito à Antártica, né, a Antártica também é um continente que é palco de conflitos, claro que não conflitos armados, mas conflitos na esfera diplomática, né, já que o continente antártico ele é também fruto de reivindicações de muitos países, né, que desejam, de certa forma, né, anexar parte do território antártico para seu território, né. Embora tenha sido assinado o Tratado Antártico, que acabou estabelecendo, né, que nenhum país teria soberania sobre a Antártica e que o continente antártico ele só serviria para pesquisas científicas e não para as extrações dos recursos que existem na Antártica, a Argentina reivindica uma grande porção da Antártica, né. O Chile também, né, e muito da reivindicação chilena coincide com a reivindicação argentina, que por sua vez coincide também com a reivindicação britânica, além da Noruega, da Austrália, da França e da Nova Zelândia, que reivindicam também parte do território antártico. Nesse sentido, a reivindicação ela tem um importante valor econômico, né, pois se sabe que a Antártica ela tem diversos recursos naturais, recursos minerais principalmente, petróleo, também que poderiam ser extraídos, poderiam ser utilizados por essas nações. No entanto, o Tratado Antártico ele acaba colocando uma série de limites sobre a ação humana da Antártica, além do fato, né, de a Antártica ela ser uma região anecúmena, né, ou seja, uma região de difícil colonização, né, por parte das comunidades humanas, né, mas também seria um dos conflitos que estaria em andamento, né. Nós temos uma série de reivindicações de diversos países no que diz respeito ao território antártico, né, embora, né, essas reivindicações dificilmente evoluam para um conflito armado neste momento, elas tangenciam mais a questão diplomática, né? Então, entre alguns dos principais conflitos que nós acabamos tendo, né, na contemporaneidade, principalmente no continente africano, né, que nós encontramos muitos conflitos territoriais que evoluem para guerras, né, e principalmente guerras civis, né? Então a gente teve o caso do Sudão mesmo, né, que acabou se separando com o Sudão do Sul, né, a formação do Sudão do Sul na década de 2010, né? E mesmo assim, né, as fronteiras acabaram não ficando tão bem delimitadas, além do fato de que o Sudão também enfrenta um conflito civil com a região de Darfur e o Sudão do Sul também enfrenta um conflito entre os Dinka e os Nuer, né? Na Ásia também, principalmente depois das ofensivas do Daesh, do Estado Islâmico, também, né, muitos conflitos acabaram sendo potencializados. Um dos principais diz respeito à formação da nação curda, né, do Kurdistão, né, o povo curdo, que é o maior povo que não tem um território soberano, né, o maior povo que não tem um estado próprio, né, que acaba muitas vezes, né, se dividindo pelas atuais Turquia, Iraque e Síria, né, e o fato de muitos curdos terem contribuído no combate ao Estado Islâmico, né, isso acabou amplificando as demandas dos curdos por conseguir construir um estado próprio. No entanto, isso acaba levando, né, a potenciais conflitos com pelo menos 3 países, né, que acabaram ficando nesse cenário de guerra.
Assim como também, né, a própria questão da Caxemira, que constantemente se reacende, né, o mesmo conflito entre Israel e Palestina, que também se encaixa no conflito territorial, pois no caso, né, nós temos por um lado Israel que não considera a nação palestina como legítima, né, ou seja, toda aquela terra, né, que da partilha da Palestina estaria sob direito de Israel segundo a ótica israelense, enquanto, né, que os árabes da região já não reconhecem as reivindicações israelenses no território em questão, né? Então, quando nós temos diversos países, né, diversos estados que reivindicam o mesmo território, nós temos conflitos que às vezes podem evoluir para conflitos armados, embora nem sempre. Outro tipo de conflito que nós temos são no que diz respeito a certas minorias com relação ao Estado, né? Ou seja, alguns grupos minoritários que estão sob jurisdição de um Estado, mas que acabam reivindicando independência ou autonomia com relação ao Estado, reivindicando uma espécie de governo próprio. Então, né, nós temos uma minoria nacional, ou étnica, ou até religiosa, que é submetida à autoridade estatal, mas que reivindica uma maior autonomia, se não a independência. Então, basicamente, boa parte dos conflitos separatistas que nós temos na contemporaneidade são desse caráter, né? Então, nós temos o caso da Catalunha com relação à Espanha, a Escócia com relação ao Reino Unido, Quebec com relação ao Canadá, né, que são, de certa forma, regiões sob jurisdição de um Estado, mas que por terem tradições históricas, idioma, religião ou cultura distintos, reivindicam ou um governo autônomo, né, um governo próprio, senão a independência, né? Então, como nós vimos anteriormente, nós temos diversos conflitos separatistas em andamento no mundo, né? Poucos, de certa forma, evoluíram para conflitos armados, embora alguns o tenham evoluído, né? Mas, de qualquer forma, uma coisa que chama a atenção nesse aspecto, né, é justamente, né, aquela questão que nós tratamos na aula anterior, de que, né, com o Estado ele perdendo parte do seu poder econômico, né, já que as empresas transnacionais é que têm dominado o poder econômico, e ao mesmo tempo também reduzido o seu poder político por conta das demandas de soberania compartilhada, blocos econômicos, livre circulação, entre outros pontos, o Estado cada vez mais tem se restringido a ser o abrigo de uma cultura, né, e com isso mesmo, com o Estado ele redefinindo o seu papel na contemporaneidade, nós temos uma demanda para a criação de mais estados, né? Justamente mais estados, mas que não necessariamente foge à ótica da globalização, né? Porque muitos desses projetos separatistas não têm pretensões isolacionistas, mas têm as pretensões de justamente continuar na própria ótica global, né? A gente pega o caso da Catalunha e do País Basco na Espanha, ou mesmo a Escócia no Reino Unido, são regiões que buscam a independência já faz um certo tempo, mas que buscam também a eurointegração, a formação da Aliança Atlântica na OTAN, entre outras coisas, né? Não são grupos que buscam se isolar necessariamente da própria globalização, mas que buscam ter um Estado soberano, né, um território próprio para poderem praticar seu idioma, seus costumes, suas tradições, né, embora em muitas situações, né, como o próprio caso da Catalunha e do País Basco, depois de muitas demandas, o Estado espanhol acabou concedendo certa autonomia para essas regiões. No entanto, né, ainda existe uma demanda maior, inclusive para a independência dessas regiões, né. Se nós pensarmos em outras situações, nós temos no continente americano principalmente o caso do Quebec, o Canadá francês, que é religiosamente e linguisticamente diferente do resto do Canadá, né? E que também existe um movimento forte para a criação de um estado de Quebec, apesar da região de Quebec ter autonomia, né? Assim como também nós temos diversas regiões da África que evoluem para conflitos armados, como Darfur, no Sudão do Sul também, na Nigéria, em Camarões, né? Nós temos uma série de conflitos na África Equatorial, né? Na África Central, sobretudo também, né? E na Ásia também nós temos vários conflitos marcantes no que diz respeito a essa temática, né? Como o caso do Tibete mesmo, né, que busca sua independência com relação à China, né? O Turquestão Oriental também, que são principalmente os uigures, né, que buscam a formação de um Estado muçulmano na região, né, e que sofrem constantemente perseguição por parte do governo chinês, né. Nós temos também na Ásia Central, né, a própria situação do Kurdistão mesmo pode se encaixar nesse ramo, né, os grupos xiitas do Iraque, entre tantos outros exemplos que poderiam chamar a
atenção, né? Assim como na Europa mesmo, né, nós temos também algumas demandas desse caráter, como no caso da Bósnia e Herzegovina, em que nós temos, né, a metade da população que se considera sérvio, né, do grupo étnico sérvio, e que existe uma certa demanda nacionalista, né, para a criação de uma república sérvia independente da Bósnia, né, e que talvez tenha o objetivo também de se unir à Sérvia, ou mesmo os russos étnicos na Ucrânia, né, que buscaram a independência com relação da Ucrânia, principalmente na região do Donbass, né, em Lugansk, Donetsk, né, para uma posterior adesão à Rússia também, né? Então nós temos, né, várias situações também de conflitos em que nós temos minorias étnicas, principalmente, que acabam reivindicando a independência ou autonomia com relação ao Estado. E nós temos os conflitos dentro da lógica estatal, né? Os conflitos dentro da lógica estatal, eles são quando determinados grupos reivindicam ao Estado certas demandas, como o caso de posse de terras, por exemplo, né? Então, no caso do Brasil, nós temos muitos desse tipo, né? Então, de certa forma, os indígenas, o movimento dos trabalhadores sem terra, né, assim como os remanescentes de quilombo, eles se inserem nesse conflito, né, porque no caso eles não buscam uma separação com relação ao Brasil, né, o que eles buscam é o reconhecimento das suas terras por parte do governo brasileiro, né, e que envolve também outros setores, né, no caso pensando na questão das comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas, nós temos por um lado essas comunidades tradicionais reivindicando suas terras, reivindicando a demarcação de terras, e por outro lado nós temos também grupos econômicos, como garimpeiros ilegais, mineradoras, também grandes latifundiários, que são contrários à demarcação dessas terras, pois elas teriam recursos para serem explorados, né? Então, né, nesse sentido, esses conflitos dentro da lógica estatal diz respeito justamente, né, quando nós temos diversos grupos que negociam com o Estado melhorias nas suas condições de vida, né, sem necessariamente ter a intenção de se separar do Estado. Então, esses conflitos dentro da lógica estatal, elas não questionam a soberania do Estado, elas não criticam o próprio poder do Estado, mas elas reivindicam ao Estado uma série de melhorias nos seus padrões de vida, seja a partir de concessões de terra para que eles possam praticar os seus hábitos tradicionais, seja também para que seus direitos de cidadania sejam respeitados, já que, como nós vimos, né, o Estado ele é o responsável por garantir os direitos de seus cidadãos, pelo menos do que diz respeito aos governos democráticos, né? Então, bem a grosso modo, claro, né? Claro que nós podemos pensar muito mais além disso, né? Mas simplificando bastante, né, para uma aula apenas, né? Nós podemos organizar os principais conflitos no que diz respeito ao território nesse aspecto. Outro ponto também que nós devemos ter em vista, né, é que paralelamente também a esse cenário de conflitos por conta dos territórios, nós temos também a questão da interdependência dos territórios. Ainda mais no contexto global que nós vivemos, né, os territórios têm sido cada vez menos pensados como um fenômeno isolado, né? Praticamente são poucas comunidades que existem atualmente que vivem em completo isolamento, e mesmo as que vivem em completo isolamento, muitas vezes é difícil precisar em que medida, né, os impactos das outras sociedades afetam elas, né? Se nós pensarmos o próprio caso dos indígenas isolados na Amazônia, eles podem não ter contato direto com outras sociedades, mas isso não quer dizer que eles não sofram um impacto pela ação das outras sociedades, principalmente no que diz respeito ao desmatamento da Amazônia, né, a criação de pastos, os deslocamentos forçados, entre outras coisas, acabam afetando também o estilo de vida dessas sociedades isoladas. Então, a questão da interdependência é algo que tem sido cada vez mais marcante na contemporaneidade. E um elemento pelo qual nós podemos pensar a interdependência é principalmente na relação campo e cidade, que pode depois ser potencializada para outros tipos de relação. No entanto, a relação campo e cidade é onde nós podemos perceber com maior intensidade a questão da interdependência entre os territórios, entre as diferentes regiões, né? Então, assim, né, se nós pensarmos a relação cidade-campo, a relação cidade-campo ela passou por várias transformações ao longo da sua história. Então, por exemplo, no caso do Império Romano, nós temos, né, a chamada ruralização da cidade, né, principalmente no Baixo Império. O que acaba acontecendo, né? O Império Romano, assim como na Grécia Antiga
antiga também, eram sociedades bastante urbanas, né, bastante urbanizadas, tendo na sua periferia as regiões agrícolas, que se valiam muitas vezes de trabalho escravo, né, de grandes propriedades. No entanto, o grande centro político que nós temos é justamente a cidade. Era na Ágora em Atenas, né, ou então no Fórum Romano, que as decisões políticas elas eram tomadas. Então nós temos, né, na antiguidade um eixo político e econômico mais voltado para a cidade, né, e o campo acabava sendo um complemento muitas vezes à vida na cidade. No entanto, posteriormente, nós começamos a ter no Império Romano a ruralização da cidade, principalmente com as crises do século III, em que nós temos uma série de problemas econômicos e sociais do Império Romano, né, principalmente a questão do desemprego e, ao mesmo tempo, a diminuição do trabalho escravo depois da Pax Romana, né, depois que o Império Romano começou a adotar uma política mais defensiva e, de certa forma, os escravos eles eram prisioneiros de guerra, então isso acabava fazendo muita diferença, né, para a mão de obra escrava. Nós temos então o início de uma ruralização da cidade, então um estilo de vida predominantemente urbano, mas que aos poucos o campo começa a se tornar um novo centro econômico e para lá também que as decisões políticas vão sendo levadas, até a formação do feudalismo medieval, né? Na Idade Média, né, nós vamos ter uma grande diferença entre cidade e campo. O campo ele vai acabar imperando na Alta Idade Média, enquanto a cidade ela vai acabar sendo mais periférica, né? A ideia do campo como produção e trocas naturais mediadas por um nobre e a cidade como economia de bens controlada por mercadores e corporações de ofício. Já na Baixa Idade Média, essa relação ela vai se alterando, né? Então, na Baixa Idade Média, nós já voltamos a ter a cidade imperando como um grande centro político e como um grande centro econômico dentro da vida medieval, né? Com a reascensão do comércio, o renascimento urbano e comercial. Mas na Alta Idade Média, nós temos preferencialmente a vida no campo, né? Com a presença do nobre que vai mediar as relações econômicas e a igreja também, né? Que vai estabelecer a própria noção do preço justo, né? Que evitava o lucro, né? Ou seja, você trocar uma mercadoria pelo valor pelo qual você adquiriu, sem a intenção de lucrar, né? Então, nesse sentido, a ideia do campo como produção em trocas naturais mediadas por um nobre diz respeito principalmente à produção agrícola e pecuária, que era a base do feudo, que era autossuficiente, né? Ou seja, não visava uma produção excedente, era uma produção que atendia apenas aos habitantes do território em questão, né? E as trocas naturais mediadas, né, por um nobre, que seriam basicamente as trocas de uma mercadoria por outra, sem ter uma economia monetária, né? Já na cidade nós temos a economia de bens, principalmente controlada por mercadores e corporações de ofício. Então nós já temos o trabalho assalariado, ao invés do trabalho servil do feudo. Nós temos também uma economia que visa o lucro, né, que já começa a questionar a noção do preço justo também, como é o caso do campo, né, que tinha uma grande influência da Igreja Católica, né, e também um ambiente mais individualizante, né, enquanto no campo nós temos um trabalho coletivo, né, baseado no plantio, colheita e criação de animais. Já na cidade nós temos um trabalho mais voltado para a atividade individual, principalmente o comércio e também o artesanato, né, com o surgimento das corporações de ofício para regulamentar, né, o artesanato. Então, né, nós temos também novamente uma divisão muito clara entre cidade e campo, né? Então, no período medieval, a cidade e o campo acabavam sendo, né, lugares completamente diferentes no aspecto econômico, social e no aspecto político, né? Inicialmente nós temos uma hegemonia do campo, mas depois nós começamos a ter a reascensão da cidade, né? Já pensando no contexto posterior à modernidade, né, Karl Marx, que faz uma análise da crítica econômica, né, a crítica da economia política, afirma, né, que um dos elementos da modernidade é a urbanização do campo, né? Então, enquanto no Império Romano nós temos a ruralização da cidade, a modernidade consiste na urbanização do campo, passando pelo hiato na Idade Média, em que nós temos, né, o campo e a cidade como dois ambientes extremamente
totalmente diferentes. A questão é que após isso, né, começou a se tornar cada vez mais complexo pensar cidade e campo de uma forma separada, né? E quem acaba trabalhando bastante sobre essa questão é Joan Vincent, né? Joan Vincent, que é antropóloga, né? Ela em A Sociedade Agrária como Fluxo Organizado, Processo de Desenvolvimento Passados e Presentes, né, de 1977, ela trata a questão, né, principalmente dos estereótipos com relação ao campo, imutabilidade, conservadorismo e reserva de mão de obra industrial. Então, né, um dos aspectos, né, devendo ter em vista, né, que o livro em questão ele está sendo escrito na década de 70, né, e foi publicado na década de 70, em que ainda nós tínhamos, de certa forma, uma divisão bem clara entre cidade e campo. No entanto, essa divisão ela já começa a dar grandes sinais de desgaste, né? E inicialmente começa a tratar principalmente no que diz respeito ao estereótipo com relação ao campo, né? A partir do momento em que a cidade ela passa a ascender como um eixo político, como um eixo econômico e também um eixo de progresso, o campo ele acaba sendo considerado como um lugar imutável e conservador, né? Isso é uma coisa que é bastante característica da modernidade. Se nós observarmos mesmo no caso do Renascimento cultural nos séculos XV e XVI, né, o Renascimento cultural ele foi um ambiente mais urbano, então as grandes descobertas artísticas e científicas prosperavam nas cidades. No campo, de certa forma, pouca coisa mudou e no aspecto geral. No entanto, à medida que as transformações ocorriam na cidade, elas também ocorriam no campo, né? Então, na mesma época em que o Renascimento estava acontecendo, nós estamos tendo também o processo de crise do sistema feudal. E muitas vezes um evento influenciou o outro, né? O que não se pode pensar é que a cidade e o campo seriam mundos descolados, né? Seriam completamente descolados um do outro, de forma que os eventos de um não influenciassem o outro, né? Então, nesse sentido, a própria visão urbana de imutabilidade e conservadorismo diz respeito muitas vezes às demandas do público urbano, né? Defendendo em certa medida que na cidade as demandas políticas são mais atendidas do que no campo, as demandas políticas, sociais, as demandas econômicas também, né? E nesse sentido, né, o progresso, muitas vezes, as inovações, elas atingem primeiramente a cidade e depois o campo, né? Então, por exemplo, a questão da energia elétrica, a questão da comunicação com o telefone, a questão da amplificação da saúde também, né, do serviço de hospitais, escolas, serviços de saúde, serviço de transporte, atingem primeiramente a cidade e depois o campo, o que leva muitas vezes à impressão, né, de que o campo ele é atrasado e conservador, mas na verdade não é que o campo seria atrasado e conservador, mas que justamente, né, as demandas políticas elas acabam sendo mais presentes na cidade do que no campo. Portanto, a cidade tem um poder de negociação maior do que o campo. Isso começa a se alterar principalmente a partir da década de 50, com a chamada Revolução Verde, que nós começamos a ter a mecanização do campo e que as demandas do campo também começam a ser importantes, principalmente o campo visto como um ambiente de produção e de extração de recursos naturais, né? Então, a questão da imutabilidade e do conservadorismo no campo não são necessariamente fatos concretos, né? Mas seria basicamente uma visão que se constrói da cidade, em grande parte porque no decorrer do século XX nós temos as grandes transformações encontrando lugar inicialmente na cidade, só depois encontrando no campo, em grande parte porque nós temos uma urbanização da política também, né? E o que seria essa urbanização da política? Justamente quando as demandas políticas elas são mais presentes no centro da vida urbana, né? Ou seja, são mais fáceis de serem atendidas. Querendo ou não, né, as manifestações políticas que dão mais intensidade são justamente as que ocorrem na cidade, né? Então, manifestações em grandes bairros, em grandes avenidas, que acabam sendo constantemente visitadas, que são parte do fluxo econômico, né, que podem até bloquear o fluxo econômico, chamam muito mais atenção do que manifestações que ocorrem no campo, né? Além do mais, né, nós devemos ter em vista também, né, a própria noção de que, principalmente a partir dos anos 50, nós temos uma população urbana maior do que camponesa, né? Então, se pensar na própria questão de um público eleitoral, a cidade também passou a imperar mais do que o próprio campo, né? No próprio caso da América Latina ou do Brasil mesmo, né, até o começo do século XX, era o campo o grande centro político. Nós tínhamos o caudilismo e o coronelismo para mostrar isso daí, ou seja, grandes proprietários de terra no campo que conseguiam manipular a política a seu favor. É justamente no cenário de urbanização da América Latina que nós começamos a
ter essa grande mudança, né? Quando a vida urbana começa a prosperar, começa a ter um aumento da população das cidades e as demandas políticas vão se tornando também mais inovadoras, né? Mas nós não podemos simplesmente ignorar o fato de que o campo também tem suas demandas, né? Pensando no próprio caso brasileiro mesmo, muitos agricultores e latifundiários têm uma grande influência política e atualmente também nós temos a própria agroindústria, né? Ou seja, a própria indústria que surgiu do ambiente urbano, ela começou a se preocupar também com a modernização do campo, né? Então, nesse sentido, os limites entre cidade e campo têm se reduzido drasticamente. E Vincent acaba tratando bastante sobre isso, principalmente no que diz respeito ao fluxo organizado, porque isso tem a ver com o segundo ponto que ela teria ponderado com relação ao estereótipo do campo, porque à medida que a vida urbana ela foi prosperando, a cidade passou a ser vista como um ambiente de oportunidades, ou seja, como um ambiente de melhorias na qualidade de vida, como um ambiente de empregos que fugissem necessariamente ao campo da agricultura, um ambiente de estudo, entre outros pontos, né? Isso associado a uma verdadeira crise agrícola causada pela Revolução Verde, né? Tendo em vista que a Revolução Verde ela teve, de certa forma, um impacto positivo de melhorar a produção agrícola, né? A Revolução Verde consistia em uma série de inovações tecnológicas que potencializou a produção agrícola, tanto a agricultura mecanizada, como também o uso de agrotóxicos, transgênicos, assim como também, né, novas técnicas de cultivo e de fertilização do solo que possibilitavam uma ampliação da própria produção agrícola. No entanto, né, não eram todos os agricultores que tinham condições de poder conseguir esses recursos. Apenas os grandes agricultores e os grandes latifundiários conseguiam, enquanto os pequenos agricultores, de uma forma geral, não conseguiam, né, ter acesso a esses recursos. Por conta disso, eles não conseguiam competir com os grandes agricultores e, com o passar do tempo, eles acabavam muitas vezes se endividando e perdendo suas terras, que eram, por sua vez, compradas pelos grandes agricultores, levando a uma concentração fundiária. Esses pequenos proprietários, então, migravam para a cidade em busca de maior oportunidade e muitas vezes acabavam sendo reserva de mão de obra industrial. O que seria reserva de mão de obra industrial? Basicamente, uma grande legião de desempregados, né, que teria como finalidade trabalhar na fábrica assim que surgissem vagas, né, o que inclusive acarretaria em diminuições da demanda trabalhista em certo sentido, né? Então, por conta disso, né, nós temos esses estereótipos vinculados ao campo, ao mesmo tempo em que nós temos o chamado fluxo organizado, com o movimento dentro e fora do local e tempo observado, né? Então, nesse sentido, é impossível atualmente, né, pensar cidade e campo como fenômenos, né, como situações separadas, porque não são, né? Principalmente no contexto atual em que nós temos a agroindústria e ao mesmo tempo o campo tendo uma grande importância de abastecer a cidade com recursos naturais, nós temos muitas vezes, né, um fluxo constante entre os dois ambientes, né? Atualmente nós ainda temos, de certa forma, uma migração de vários camponeses para as cidades, em grande parte por conta da concentração fundiária, né, efeito da Revolução Verde. Por outro lado, nós temos também os habitantes das cidades indo para o campo em busca de melhores oportunidades de trabalho, né? A gente pode pensar o próprio caso brasileiro, a expansão da fronteira agrícola chama bastante a atenção nesse aspecto, né? Uma migração em massa que ocorreu principalmente a partir do sul do Brasil em direção ao centro-oeste e ao norte, né? Nós temos um grande fluxo organizado em busca de novas terras cultiváveis, né? E de novas oportunidades de criação de negócio. A própria agroindústria é um exemplo bem prático disso, né? As indústrias que estão encontrando na cidade um ambiente saturado, ou seja, um ambiente de difícil concorrência e de difícil acesso a mercados consumidores e que estão se voltando muitas vezes ao campo, justamente, né, pelo campo ainda ter uma demanda muito grande pelos produtos industriais e nesse sentido o campo ser um ambiente de bastante fornecimento, né, de bastante demanda, né, ampliando os mercados consumidores, né? Até se fala muito no caso brasileiro de uma desindustrialização na atualidade, né? Na verdade, essa desindustrialização diz respeito muitas vezes à
própria migração das indústrias para a região camponesa no intuito de fornecer insumos que possam auxiliar na produção no campo, como a fabricação de fertilizantes, maquinário agrícola, também a indústria alimentícia mesmo, né, a questão dos transgênicos, né, a indústria química, entre outros pontos, né, que mostram muitas vezes como esses fluxos acabam ocorrendo. Outro ponto também que Vincent afirma é que nós temos as conexões entre as pessoas e o passado, né, a sociedade rural ela sofre transformações, como nós vimos, e as relações entre esses indivíduos com indivíduos que não pertencem a esse meio, que no caso, como eu falei, né, nós estávamos falando sobre interdependência entre os lugares. A cidade e o campo é uma relação que isso é bastante visível. No entanto, nós podemos levar isso para praticamente qualquer contexto macro ou micro que existe. Então, né, o fluxo organizado ele faz parte do contexto contemporâneo. Então, nós temos uma grande movimentação de pessoas de dentro e de fora do local em um determinado contexto. Então, nesse aspecto, né, se nós pensarmos a própria questão não só das migrações, que muitas vezes as migrações já têm uma finalidade de fixação num território, que é um ponto que nós iremos tratar depois, né? Pois no caso a migração ela seria um fluxo de mão única, né? Porque no caso você tem imigrante, né, que está saindo de um lugar e que se torna imigrante no outro lugar, né? Então o migrante ele sai de um lugar e vai em direção a outro com a intenção de se fixar, né? É um fluxo de mão única, ele se retira de um lugar e vai em direção a outro. Mas não apenas essa situação, mas também nós temos, né, o fluxo econômico geral, né? Pessoas que trabalham muitas vezes em outras regiões, né? Migrações sazonais, sobretudo, migrações pendulares, né, que são temporárias, muitas vezes em intervalo muito curto de tempo, com pessoas circulando pelos ambientes constantemente, né? Muitas vezes levando a grandes e grandes fluxos em um determinado tempo, né? Isso leva muitas vezes a conexão entre as pessoas e o passado, no sentido, né, de que nós temos muitas vezes esse fluxo de pessoas muitas vezes redefinindo as relações em um determinado lugar, em um determinado tempo, e também, né, nós temos as relações entre esses indivíduos com indivíduos que não pertencem a esse meio, que é um outro ponto importante, né, e que é bastante interacionista, inclusive, pensar dessa forma, pois não são apenas os ambientes, os territórios que estão em contato, mas as pessoas também. As pessoas que estão seguindo o fluxo atualmente. Atualmente nós temos um grande fluxo de pessoas, não só de empresas e de mercadorias, mas de pessoas que estão circulando por vários lugares e que acabam interagindo com outras pessoas. E isso pode levar, inclusive, a uma própria redefinição na interação social de um determinado lugar. São transformações em escala microcósmica, mas que pode muitas vezes levar, né, na sua somatória a transformações bastante intensas. Nós podemos pensar, né, até no próprio caso das redes sociais e da tecnologia atualmente, né, que os fluxos às vezes nem necessitam do deslocamento de pessoas, mas sim o deslocamento de ideias a partir de pessoas que estão interconectadas a partir de uma grande rede mundial de informações, né? Nós percebemos muitas vezes como que o contato entre as pessoas, o contato entre ideias de pessoas tem reformulado muito a dinâmica do mundo. O caso da Primavera Árabe chama bastante atenção nesse sentido, né? No decorrer dos anos 2000, 2010 principalmente, né? Nós tivemos uma série de revoluções do mundo árabe que foram causadas por vários motivos, desde motivos políticos, como o caso de muitos desses países serem ditaduras ou então monarquias quase absolutas. Nós temos também a questão econômica, com uma grande desigualdade social, com alguma elite que concentrava muitos dos recursos, enquanto a maior parte da população não tinha recursos nem oportunidades, né? Nós temos também no campo social, né, causado por conta dessas grandes divergências sociais, né, cultural, porque às vezes isso envolvia também grupos étnicos e religiosos diferentes. Então foram vários motivos que levaram à eclosão da Primavera Árabe. No entanto, um grande potencializador para isso foi a comunicação a partir das redes sociais, né? Foi justamente a comunicação tanto das pessoas desses países com gente de fora, né, muitas vezes acabando tendo bastante contato com ideais liberais e democráticos, como também o contato entre essas próprias pessoas que foi possível para a realização de manifestações ou para a formação de grupos organizados. Então percebemos, né, que atualmente nós já temos não apenas o deslocamento de pessoas que acabam interagindo com pessoas de diferentes lugares do mundo, ou então da cidade do campo, né, mas nós temos uma interação que muitas vezes não se limita apenas ao deslocamento de pessoas. Nós temos uma interação que ocorre também
quando, né, nós temos contato virtual entre as pessoas, né, um contato entre diferentes pessoas a partir das mídias sociais que existem na atualidade e que muitas vezes também acabam potencializando ações. Claro que nós não podemos julgar, né, que as mídias sociais e as redes sociais são responsáveis sozinhas por essas grandes transformações. Existe todo um contexto maior, todo um cenário maior que está acontecendo. No entanto, podemos pensar nas mídias sociais, nas redes sociais, como um catalisador desses processos, né? Como um acelerador desses processos, né? Mostrando, né, que essa própria interdependência que existem entre os territórios, ela tem se redefinido bastante. Ela já é presente com os blocos econômicos. Os blocos econômicos são símbolo dessa interdependência entre os lugares, né? No intuito de que os países sozinhos muitas vezes não conseguem competir no cenário globalizado, que é economicamente muito agitado. Mas também, né, nós temos uma interdependência no sentido de, ao mesmo tempo, pensar que as relações econômicas, né, principalmente as relações de produção, né, ou seja, o que é produzido em um determinado lugar, né, como que ele é produzido, como que ele é transportado para outro lugar, tem conectado os países das formas mais variadas. E agora nós temos também um outro fator que diz respeito à comunicação instantânea e virtual e que também tem redefinido muitas vezes a própria função do território. Então, né, tendo isso em vista, né, na próxima aula nós já iremos repensar um pouco os conceitos de território, lidando com outras temáticas que fogem um pouco da regra das concepções clássicas de território. Então, no momento é isso. Uma boa tarde para todos.